Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. O programa Doc.com vai entrevistar a vereadora Ana Maria de Holliben, que está envolvida aí em todo esse processo de falso sequestro, de comissão processante, CPI e também aí envolvendo a sua expulsão do Partido dos Trabalhadores, partido que a vereadora estava afiliada desde 1984. A vereadora aceitou conceder uma entrevista exclusiva aqui para o programa Doc.com para falar a respeito de tudo que se passou aí nos últimos meses, desde o dia 1º de janeiro deste ano, em que ocorreu o caso do falso sequestro. A vereadora vem para falar a respeito desse e de outros assuntos envolvendo a sua vida pessoal e também a sua vida política, a sua atuação na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Portanto, depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva com a vereadora Ana Maria de Holliben. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com. Hoje vamos entrevistar aqui a vereadora Ana Maria de Holliben, que está aí vivendo por uma série de fatores na sua vida política e vai falar para a gente aqui um pouco mais a respeito de tudo que está acontecendo na vida da vereadora Ana Maria. Boa noite, vereadora. Boa noite, Eduardo. Vereadora, o que a gente percebe na sua vida, né? Mudou e mudou bastante. Isso. Aí desde o dia 1º de janeiro deste ano. 180 graus foi a guinada. Foi uma mudança radical. Vereadora, como que você está hoje como política, como pessoa? O que se passa na cabeça da vereadora Ana Maria? Bom, hoje, Eduardo, o que eu posso dizer é que como pessoa eu estou muito melhor. Porque eu vim de um processo assim, de muitos problemas e eu cuidava de todo mundo. Eu não estava tendo tempo para ler um livro, para ir no cinema. Para nada, eu não fazia nada pensando em mim. Fazia muito tempo e assim minha filha mais velha, a Flávia, ela sempre dizia: mãe, procure fazer uma terapia, alguma coisa, né? Mas a gente acha que não resolve, vai deixando, né? E aí foi que em julho de 2012 eu já estava com depressão. Então eu até tive que contratar um motorista. Minha filha até, que ligou pro rapaz, você vai dirigir para mim, porque aí eu também me conscientizei, que além da minha vida, eu estava pondo em risco a vida das outras pessoas, dirigindo assim, entrando, ia num lugar, por exemplo, se eu saísse para vir aqui na TV Vila Velha, eu ia parar lá na Vila Si, passava assim, muita pressão demais, e é uma pressão assim, que a maioria das pessoas está passando hoje, e há que ter um cuidado, agora eu vi. Que há que ter um cuidado. Essa pressão, vereadora, ela aumentou bastante com o processo da eleição da mesa executiva da Câmara? Com tudo, Edu, tudo. Questões pessoais, a minha filha, meu neto que morava comigo, que eu levei ele para morar com os pais novamente, a minha filha que casou, foi longe, foi para o Rio de Janeiro. Então foi assim, aquela traições que eu passei ano passado, assim, muito doídas. Até repetir aqui o que minha avó dizia, que dependendo do amor que a gente tem ao burro, é a dor do coice. Se não é um burro de estimação, o coice não dói muito, mas se é um... Pressões políticas, pessoais? Pessoais, políticas principalmente. E pessoal também. Então eu caí naquele... Ficou resquício da campanha. E a minha campanha, Edu, eu não fiz. Foi um milagre que aconteceu, foi a minha história que fez aqueles votos que a gente preserva, assim, que a pessoa começa a votar em você e você vai convivendo com ela, vai atendendo no que é possível, e a pessoa fica para sempre com você, sabe? Isso acontece. Então, os meus votos foram esses. E eu já estava, assim, numa situação
tão dispersa de mim mesma, sabe? Que eu não fazia reuniões. Às vezes eu ia numa casa, tinha uma mulher lá, uma pessoa, a dona da casa, eu ficava conversando com ela, tomando chimarrão 2, 3 horas. E quem tava me dizendo, você tá perdendo tempo. Eu, não, sabe, eu não... Então eu tava assim muito mal, sabe? Me arrependo muito, me arrependo demais de não ter feito um tratamento antes de cair no fundo do poço. Fundo do poço foi dia 1º de janeiro desse ano? Dia 1º de janeiro. Acho que já desde o dia 30 eu já não estava bem. E o que aconteceu hoje? Eu tomava remédio que as pessoas indicavam, sabe? Eu não fui no médico especialista para me dar remédio. Então, eu pegava o médico, meu amigo, companheiro de trabalho, eu dizia, alguém dizia, tô tomando fluoxetina, eu ia lá e pedia, dava. Daí eu dizia, não tá muito bom. Outro dia, tô tomando Lexotan. Eu pedia, agora eu vou tomar Lexotan. Vinha Lexotan. Então eu comecei a fazer aquele mistura, Rivotril, Dormonide, sabe? Eu fui fazendo aquela miscelânea. E daí eu tomava remédio para levantar, tomava remédio para dormir. E fui, sabe, fazendo... E daí eu comecei, assim, a entrar num... Eu acho que nem era hipocondria. Eu comecei a entrar, assim, num excesso de medicação. Por exemplo, se eu tinha dor de cabeça, não tomava uma Neosaldina, tomava 2 comprimidos de Neosaldina. Eu sempre achava que um não bastava. E foi que daí... Tá, digamos bem. que eu apaguei. Sim. Eu apaguei de mim. Tudo bem, Sumi mas de mim. E as pessoas que estavam envolvidas, o Idalécio, o Reginaldo? Todo mundo via que eu não estava bem. Uhum. Todo mundo sabia que eu não estava bem. Tanto que a preocupação, que nem o Idalécio falou assim, quando eu fiz toda aquela mentirada ali, foi porque eu estava nervoso, eu estava responsável pela senhora. A senhora saiu para meia hora, passou 1h30, eu fiquei desesperado, eu estava com a responsabilidade, eu não sabia o que tinha acontecido. E daí... Se tinha batido o carro, se a senhora tinha morrido, se a senhora tinha se matado, se a senhora tinha largado o carro e saído andando, sabe? Acredito que o erro maior foi ele ter dado aquelas declarações. Sim, por medo. Ele, coitado, agiu assim, preocupado com ele, sabe? Que ele falou, eu não sabia o que ia fazer. O que eu ia dizer? Eu tive que inventar, e daí que deu todo esse transtorno que aconteceu. Você imaginava Não. Uma repercussão tão grande desse caso? Não imaginava, Edu. Eu não imaginava, Eduardo. Eu não fiquei sabendo, sabe, da grande repercussão, assim. Então, os primeiros dias, eu não sei o que acontecia, sabe? Aí, depois que eu fui pra clínica, que é a psiquiatra aqui, a doutora Érica, que eu tinha feito uma consulta com ela daí em julho, sabe? Uhum. Mas não voltei. Terminou os remédios dela, eu comecei a tomar os meus por conta, sabe? Daí ela foi me visitar, foi me fazer uma consulta e ela disse, não, o caso dela é internamento fechado, pelo menos uns 20 dias, mas quem vai avaliar daí, os procedimentos é os médicos da clínica. Qual foi o diagnóstico que ela passou? Depressão profunda com ideação suicida. Esse foi o diagnóstico. Depressão profunda em estado agudo com ideação suicida. Você está recuperada disso? Tô cada vez mais recuperada, mas também tem nunca mais deixei de tomar meus remédios na hora certa. Agora já se veja como um tratamento, é tudo pra gente. Eu faço a psicóloga uma vez por semana e a psiquiatra, no início era uma vez por mês, agora é uma vez a cada 2 meses. E eu já saí da faixa preta e estou na faixa vermelha do remédio. E ela disse assim que se eu continuar da forma que eu estou, quando eu chegar pelo final do ano eu já estou nos homeopáticos. Veja que maravilha, né? Então, e o que me preocupa agora, que nem eu falei para você antes de nós começar o programa, eu tenho vontade assim, de fazer uma cruzada pela doença mental, emocional, que tem tanta gente com tanto trauma, precisando tanto, e não tem recurso para se tratar. E quando precisa de um médico, porque dá muito preconceito. A pessoa diz assim, fulano tá esquizofrênico, pronto, tá louco, acabou a vida dela. Não é assim. É como o diabético. Ele tem uma vida saudável, desde que ele mude os hábitos da alimentação, de repouso, de exercícios e tome os remédios, insulina, controlar. A esquizofrenia é a mesma coisa.
a depressão, a bipolaridade, que está muito comum, a bipolaridade compulsiva, é muito comum hoje. E eu estava com compulsão também, porque em dezembro eu pintei minha casa inteira, sozinha. Sozinha? Então eu chegava em casa, saía do meu trabalho lá, chegava em casa 5h30, 6 horas e começava. Eu ia até 2, 3 horas da manhã. Você acredita nisso? Então ali era uma compulsão, que era um momento assim que eu acho que eu queria sair, que eu queria esquecer dos meus problemas e achei uma válvula de escape. Tanto que eu cheguei na clínica no segundo dia, eu queria pintar. Tinha uma cerca assim que tava aqueles pilares de concreto, sabe? Achei meio apagadinho, já disse, mas olha, eu vou pintar isso aqui. Já pedi pra enfermeira de comprar tinta. E daí tinha um piorzinho que um pouco, ele falou assim, pinta de verde claro, olha como vai ficar bonito, sabe? Nós idealizando a pintura, assim, sabe? E toda essa questão de passar alguns dias detida, de ter que prestar depoimento... O delegado não pôde tomar meu depoimento. Eu estava num estado tão terrível que daí minha filha contou que ele chegou na minha frente, assim, ele disse, mas como que essa mulher vai depor? Não tem condição. E esses dias, Edu, pra mim não existiram. Sabe? O primeiro advogado que foi contratado pra mim. Aí depois me falaram também, que ele chegou no quarto e perguntei, e você quem é? Por que você tá aqui? Pense. Eu disse, não, eu sou seu advogado. Eu disse, nossa, mas você é um piá. Eu ofendi, assim, o rapaz, sem... Entende? Assim, dessa forma. Daí eu comecei a tomar mais consciência de mim, já fazia uns 5, 6 dias que eu estava lá na Quinta do Sol. Aí eu comecei a tomar consciência, mas que eu me recuperei bem mais. Tenho, assim... Março, quando eu fui na psicóloga, ela começou a conversar comigo que me tratava em Curitiba. Agora que eu passei o tratamento para cá, ela autorizou eu passar para cá. Então, uma psicóloga muito boa, por sinal. Ela disse para mim, nossa, Ana, que bom, parece que chegou gente em casa. Sabe, claro que eu tive mais uns altos e baixos, mas agora eu estou mantendo, assim, a minha situação e muito preocupada e orientando as pessoas. Quero fazer uma cruzada aí pelo emocional e pelo mental. E, Ana, para as pessoas que vêm de fora, que não sabem desses problemas, né, que você mencionou, dessa depressão, desse quadro clínico, que não acreditam, falam, não, mas a vereadora tá falando isso para se livrar, para dizer que tá... Como que você vê essa Você questão? acha que um médico, psiquiatra, dono de uma clínica... Até foi o seguinte, quando eu fui com o atestado da doutora Érica para a clínica, eu cheguei lá à noite. À noite tinha um psiquiatra só, o psiquiatra e um psicólogo. Os dois me consultaram e ele me deu internamento. Depois, passado muito tempo, era no mês de março, mais ou menos, a doutora Carmen, que é uma das sócias proprietárias da Quinta do Sol, ela falou para mim, olha, Ana Maria, eu vou te contar um fato. Você chegou, o doutor Gustavo internou você pelo teu estado, tá? Fez os exames, mas no outro dia, eu passei assim por vários psiquiatras, todos os, sabe? Porque ela falou, porque eu não ia colocar o nome da minha clínica, que é uma das mais bem conceituadas do Paraná, em risco por alguém que estava fugindo. Então eu tive que ter certeza absoluta que você estava mesmo precisando para daí autorizar que você ficasse. Então, é o que eu disse. Quem vai duvidar, diretora, proprietária, doutora em psiquiatria, em psicologia, o doutor Gustavo, todos eles lá, sabe? Vamos para um rápido intervalo agora, Ana. E na sequência a gente vai voltar para falar mais aí em relação à questão do PT também e a relação da convivência agora com os demais vereadores na Câmara Municipal. Tá joia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a continuidade da entrevista com a vereadora Ana Maria de Hollibe. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com na continuidade da entrevista com a vereadora Ana Maria. Bom, Ana, como você falou, a sua vida mudou completamente muito depois do dia 1º. E você reconheceu aqui que a questão mais grave foi as declarações de Dalécio de que por circunstâncias, por medo, segundo você falou, acusou um sequestro que na verdade não ocorreu, né? E você estava desaparecida. Desde lá, você falou, passou por tratamento, você ficou afastada um tempo da Câmara. Como que foi o seu retorno? Mídia em cima, não foi fácil, não foi fácil. O pessoal, uns protestando, outros te defendendo. Eu estava lá no dia da Câmara, uma sessão bastante turbulenta, né? Como que você encarou isso e como que... Olha, Edu, desculpa me interromper. Aquele dia você estava lá. Às vezes eu fico pensando, e muita gente me diz, da onde que você tirou tanta coragem? Tanta serenidade? Isto também eu acho que tem a ver que eu me reaproximei muito da igreja, porque eu ganhei muitos livros com muitas dedicatórias, assim, muito legais, sabe, nos dias que eu estava fora do ar, não pude nem li. Eu comecei a ler quando saí da clínica, porque até lá eu levei os livros, mas eu li uma página, quando ia para a segunda eu já me perdia. Então deixei para ler depois, comecei a ler os livros. Comecei a frequentar a igreja, o apoio que eu recebi do pessoal, dos fiéis da igreja, fazendo também o Amor Exigente, que é uma reunião que você se autoajuda e você proporciona uma ajuda coletiva, é um dar e receber. Muito importante. Assim, eu aconselho para pais que estejam passando por problemas com filhos em casa, com nota baixa, com violência, problema de droga, que todo mundo, não tem uma família hoje que não tenha um tio, um primo, um filho, alguém que está nesse caminho. Então, o Amor Exigente, Eduardo, até qualquer dia você podia ir lá fazer uma reportagem. É muito importante para isso. É da igreja, uma iniciativa da igreja. Da igreja. Você recebe e você, ao mesmo tempo, você ajuda. Compartilha ali. Compartilha. Então, o que acontece? Você acaba descobrindo, até pela terapia que eu fiz também, eu era uma pessoa subserviente. Você falava comigo, eu já ia fazer, eu não dizia não para ninguém. Eu tinha assim, eu criava os meus ídolos e eu obedecia cegamente, sabe? Aí que eu descobri um problema lá na minha infância, um episódio que aconteceu quando criança, que uma pessoa me defendeu e eu fiquei achando, nossa, o máximo. E sempre eu não percebia o quanto isso me fazia mal. Eu fazia as coisas sem vontade de fazer, sempre obedecendo, porque eu achava que eu devia aquele favor. Então as pessoas são assim, a nossa mente é muito complicada. Agora, como eu sei dessas coisas, como eu me analisei, e é importante também você fazer terapia, porque você começa a conversar e você vai trazendo, você mesmo descobre, com a ajuda do psicólogo, mas você mesmo descobre onde estão os teus nós, onde estão os teus gargalos. Então, como eu já estou nesse tratamento há 6 meses, assim, intensivo, sem parar uma semana sequer e mais uma noite no Amor Exigente, então são duas vezes por semana que eu tenho 1 hora na terapia e em torno de 2 horas no Amor Exigente, que é a quinta noite. Ana, você chegou a pensar a abrir mão da política? Eu cheguei a pensar, eu não estava com vontade de sair candidata em 2012, pela minha situação. Saí assim meio que empurrada, sabe? Eu não tinha vontade, estava perdendo a vontade assim, sabe? Às vezes até de viver. E tem muita gente que está nessa situação. Muita gente assim, e não toma providência, porque acha que vai passar, ou toma um remedinho lá que a comadre indica, que a cunhada passa, e vai levando. Outros se entregam na bebida,
Por que tem tanta gente que canalizou para o alcoolismo, para a drogadição? Por problemas. Nós, quando fizemos, o ex-vereador Edilson Fogaça, aquela CPI da segurança pública, acho que você lembra? Lembro. Eu já falei antes, eu disse, gente, o problema não é falta de policial, cadeia maior, o problema é a droga. E ficou constatado, mais de 80% dos presos do cadeião estão ali por droga. Uma porcentagem por crime direto ligado à droga e os 30% restante por crime indireto. Aí o Dr. Wilson Disposti, que veio aqui, que também é um especialista, ele era delegado de polícia, um especialista, que tem caso de recuperação, ele disse o seguinte, nem toda pessoa que tem um problema vai canalizar para drogadição ou para o alcoolismo, mas todos os que se dirigiram têm problema. Então não adianta a gente querer jogar pedra e... Eu aprendi muito agora, sabe? Já tinha aprendido muito com o Dr. Wilson. Então agora você tem que procurar ver onde está o nó da pessoa. Como que você se livra de algumas exigências que te fazem e você às vezes nem sabe por quê. Como que você obedece tanto a alguém contra a tua vontade? Tem alguma coisa lá na tua mente? Nossa mente é muito complexa. É o que existe de mais complexo no universo, é a mente humana. E Ana, você tem casos também de depressão na família? Uma filha sua também tem depressiva, bipolar compulsiva. Tive todo esse problema também com ela. Ela já teve em tratamentos fechados, sabe? Isso tudo também acarretou um pesadelo para mim. E nela já tinha desencadeado antes? Já, bem antes, desde 2011, setembro de 2011 já. Então ela teve assim vários... E é difícil detectar para tratar mais cedo? É difícil, porque eu digo para os pais, quando está na adolescência, você pensa, isso é crise de adolescente, acorda bem um dia, outro dia tá mal, mas vamos observar melhor. Porque agora também eu sei que ela já tem problemas assim desde a adolescência, que já era bipolar. Só que a gente pensa, é o gênio, puxou pelo pai, puxou pelo tio, puxou não sei por quê, então é genioso. Ou você fica, crise da adolescência, mas aquela crise se perpetua. E a adolescência vai até o fim da vida. Então tem... Essa questão de maioridade também é muito discutível, porque tem gente que tem 30 anos e é menor de idade, mentalmente. Tem uns que têm 15 e são maiores, são independentes, têm ações positivas. Então isso tudo a gente tem que descobrir. Então o caso dela, eu disse, no começo todo pai, toda mãe pensa em preservar o filho, a filha, e até interna, e esconde, e faz tratamento. Mas agora, com o amor exigente, eu acabei descobrindo que você tem esse problema, você pode ajudar outro que está ali na tua frente, que tem o mesmo problema. E ele pode me ajudar. Então, os pais que observem muito bem até que ponto vai a crise da adolescência e até que ponto isso pode estar se tornando uma bipolaridade, uma depressão. Chega até, se não tratado, chega até um quadro esquizofrênico. E Ana, mudando um pouco de assunto, a questão aí envolvendo a sua expulsão do PT, partido que você estava desde 84. Eu nasci em 83, então faz... Um aninho você tinha. Um ano quando você entrou, eu já estou com 30, então 29 anos no PT. E agora sai, em decorrência desse episódio, segundo o deputado NVR, que é o deputado que preside o PT a nível estadual, aí porque você maculou a imagem do PT. Né? E você fez um discurso esta semana na Câmara Municipal, até um tanto irônico, mas falando, será que eu fui a primeira que manchei o nome do PT? Será que só eu? Como que você encarou isso? Olha... E até emocionalmente também para você, porque é uma mudança aí. Eu, a princípio, assim, eu não vou negar para você, eu nunca fui filiada em outro partido que não fosse o PT. Eu fiz um trabalho muito bom no PT. Muito bom, Edu. Você acha que me conhece até o tempo, quando fui presidente da PP Sindicato, todos os movimentos
paradisos que nós fazíamos. Enfim, uma luta grande. Eu sou do tempo ainda que o PT fazia reunião, levava o povo para a rua, o PT de base da igreja. E foram acontecendo algumas coisas que eu não fui percebendo. O PT mudou, claro, cresceu, tomou uma proporção gigante. E eu continuava naquela mesmice, mas com trabalho, muito trabalho, Edu, muito trabalho. No Paraná, quem que iniciou o trabalho pela aposentadoria das 11 casas, que está aí hoje com R$30 por mês, no tempo do MST, quanto risco de vida eu corri junto com o pessoal do MST, era o PT que lutava por terra, trabalho, liberdade. E eu trabalhava muito. Eu tenho, assim, uma história dentro do PT muito grande. E ninguém discorda disso. O próprio presidente do PT, na sua declaração, falou. Uma militante histórica, que eles estavam sentindo também na minha expulsão. Então, eu senti, mas o que eu senti mais, Edu, foi assim, por eu ter me sentido meio abandonada no momento que eu mais precisava. E os meus filhos. Quando saiu, eu estava até com meu filho, era aniversário estava jantando com meu filho e a minha neta, que era aniversário dela, e ele não sabia ainda. Aí a minha filha, a Flávia, mandou uma mensagem para ele perguntando como é que eu estava depois da expulsão. Porque ela ficou triste também, sim, claro, né? Porque eles se criaram. Meus filhos, a Ana Cláudia tinha, como você, 1 ano e já usava camisetinha do PT. As campanhas do Lula, todas eles acompanharam. Todas as campanhas do PT, desde quando pisou lá. Eu fui perseguida muito por ser petista. Muito. Eu perdi muito, mas eu não me incomodava. É o meu sonho, a minha luta, e eu quero ver esse país melhor. Tive muita perseguição. E daí, agora, assim, o que me doeu, assim, foi que o próprio PT, sabe? Então, meu filho, ele encheu os olhos de lágrimas e bateu na mesa, assim, e falou: não é justo. Não é justo. Eu lembro quando eu era criança. Eu até me emociono um pouco quando falo isso. Aí, por sorte, a neta estava junto, ela falou assim: meu aniversário, não queremos falar em política, chega de política. Eu falei: isso mesmo, Natalinha, chega de política. Agora nós vamos conversar sobre o teu aniversário, vamos planejar as tuas férias, quando é que você entra em férias, vai lá pra casa. Sabe, eu mudei o assunto, mas a dor dele foi maior do que a minha. Entendeu? Eu senti mais o que ele estava assim. Entende como você sofre pelas pessoas que você gosta muito. Então, por eles que meu sofrimento foi maior. Sabe, dele bater assim, com o olho cheio de lágrimas, um homem, dizer que é injusto. Sabe, até daí eu procurei ponderar assim com ele, disse: olha, ele falou assim: não interessa, é injusto. Ana, a gente vai para mais um intervalo e vamos voltar aí na sequência, para mais um bloco, falando aí também do seu futuro aí, né? Questão de mandato, parece que o PT vai tentar aí judicialmente pegar o mandato, né? Depois de decorrido o prazo, né? Exatamente. Vamos falar a respeito disso aí depois do intervalo. Um instante só, não saia daí, na sequência vamos continuar a conversa com a vereadora Ana Maria de Holliben. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, na conversa com a vereadora Ana Maria. Bom, Ana, depois dessa expulsão do PT, o partido já se pronunciou que vai tentar ir na justiça ficar com o mandato de acordo com a lei que fala, né, da fidelidade partidária, mas tem uma questão eu não fui infiel ao partido. Tem uma questão que envolve a questão de expulsão, né, que ele prevê aí que nesse caso o detentor do mandato, né, ele fica com o mandato e não fica com o partido, mas é uma briga que vai para a justiça. Vai para a justiça, uma questão demorada, Eduardo.
que aí, às vezes chega até aos CSTJ. Então eu tô assim, sabe, com muitas dúvidas. Hoje até eu vou conversar com mais algumas pessoas, estive numa reunião até agora, pouco antes de eu vir para cá. Uhum. Então eu vou perceber, eu vou analisar, solicitar assim mais algumas opiniões para ver o melhor caminho que eu tenho a traçar, tá? Porque eu não posso, como é que eu vou dizer para você? Eu tive uma vida política, é o que eu digo sempre para as pessoas. Eu tô achando, Edu, já falei isso na Câmara, que quando as pessoas roubam, quando dão um desfalque público, é um dia a falação. Acabou. A pessoa encheu o bolso de dinheiro, foi embora, acabou. Quando aconteceu uma coisa comigo, que não teve desvio de dinheiro público, não teve nada, não param. Sabe? Haja vista o dia que falaram uma sessão histórica na Câmara. E o desfalque que a Câmara teve, ninguém mais toca no assunto. E não tocaram muito tempo também. Sabe? Agora nós temos aí suspeitas de desvio nas obras da saúde pública. E também a questão fica. Porque você colocar alguma coisa errada num prédio que atende crianças doentes é muito sério. E parece que o meu caso é mais sério do que isso. Ou talvez seja cortina de fumaça. E Ana, como que você viu... Ou talvez o cheiro do bode, como diz, né? Para disfarçar uma coisa maior, você... Como que você que fez parte de tantas CPIs, de tantas comissões, como que foi se ver alvo de uma CPI, né? E agora de uma comissão processante? Não, eu acho assim que tudo isso até dentro do regimento, dentro da normalidade, né? Agora, o que eu não consigo, assim, não aceito, não engulo, por exemplo, o Baixinho foi lá na Câmara e fez o escândalozinho dele. Ele falou de mim, que eu tinha oferecido dinheiro para ele. Pense bem. Aí foi página de jornal, foto colorida dele, televisão em rede estadual, tudo. Quando saiu a nota do PDT dizendo que o Baixinho também foi tentar negociar com eles, saiu uma notinha desse tamanho. Você estava na Câmara o dia que eu falei, olha a nota que saiu a meu respeito e a nota que saiu do PDT. Então, é 2 pesos e 2 medidas, não é, Eduardo? Você acha que você foi um pouco vítima da imprensa? Completamente. Eu vejo porque, por exemplo, a questão do Baixinho. Meu Deus, qual é... Eu não quero desqualificar ninguém nem nada. Como é que pode chegar a falar e já sair no jornal? Uma mentira tremenda. Que foi ele que veio me pedir e me pediu 20. Pediu 20, ainda falei, olha, se você arrumar 20, você me dá 10. Aí, não foi isso. O PDT coloca lá, também é sério, eu ir no partido que eu sou filiado, sou suplente de vereador e dizer, eu vou votar conforme a orientação de vocês, desde que eu assuma um mês. Isso é suborno. Tão suborno quanto o que ele tentou fazer comigo. Só que saiu comigo a página inteira, foto em cores, e eu não estava na Câmara. E daí saiu no jornal também, que eu não estava na Câmara, que eu apresentei um atestado médico. Eu não apresentei atestado médico. Aquele dia eu não precisava ir à sessão. Eu não votava. Eu já sabia do resultado. E você acha, Ana, que tenha que eu ia fazer lá? Alguma perseguição por parte dos vereadores com você? De algum vereador? Existe sim, claro. Por vários interesses. Teve um dia que até um vereador utilizou a tribuna e falou, se não fosse isso, eu seria hoje... Eu teria um cargo na mesa. Quer dizer, então tá claro que é uma desforra, né? É uma tentativa, assim, digamos, de uma vingança, sem nem... E agora, se teme o desfecho? Por outro lado, qual desfecho? O desfecho da comissão processante, você teme por alguma dos membros e depois sugerirem a sua cassação? Edu, eu vou te falar uma coisa. Eu tô assim... Eu gostaria de terminar esse mandato, pelo menos,
E eu tenho uma história muito grande que eu não posso deixar morrer assim, por um episódio. Minha vida não começou naquele dia. Eu tenho aí desde 90 de história aqui em Ponta Grossa, com lutas. Então eu não consigo assim prever o resultado. E eu prefiro assim não ficar muito em cima dos vereadores, porque eu acho que isso irrita mais. Eu me sentiria irritada se eu estivesse numa CPI e ficasse alguém, assim, o alvo da CPI todo dia me telefonando, querendo falar comigo. Sabe? Eu não gostaria. Então, como eu sei que eu não gostaria disso, eu não estou fazendo. E Ana, Agora, ainda bem que eu não fui na Câmara aquele dia, né? aquele dia da votação da baixinho, instalação. o dia que o baixinho apareceu lá, porque eu não sei, sabe? De repente, eu sou humana, né? E assim, em meio a toda essa confusão, esse vendaval, você tem conseguido pensar em projetos, visitar as bases? Tenho. A próxima semana, o projeto já está lá com o jurídico da Câmara, com o Dr. Vital. Eu vou colocar um projeto assim, visando que as escolas tenham um corpo que seja multidisciplinar. Porque a professora é a figura que ensina. Isso desde que nós não tínhamos escola, que o pai pagava por professor em casa. Os que podiam, pagavam para quê? Para ensinar. Agora, a professora pergunta assim, não está aprendendo nada na escola? Não está tendo educação? Não, educação não é problema da escola. Crianças cheias de problemas, porque as famílias estão assim, como é que eu vou te dizer? Completamente transfiguradas, não é mais o que era antes. As famílias mudaram. Hoje tem mãe que está sozinha, tem pai que está sozinho cuidando do filho, tem criança que mora com a avó, que mora com o tio, que nem tem onde morar, Essa situação não é a professora que tem que resolver. Porque se ela ficar tentando resolver esses problemas, ela não vai ensinar. Claro que é um conjunto, mas eu acho que a professora tem que ter apoio de um psicólogo na escola, de uma assistente social na escola. Aí, quando ela sentir o problema na sala de aula, eu fui professora há muito tempo, então a gente detecta quando a criança está com problema. Só que ela detecta, mas ela não tem condições, nem pode parar, deixar 27 para ir cuidar de 3 que estão com problemas. Então você vai apresentar um projeto nesse sentido, colocando, assistente social vai visitar as famílias, e vou também conversar com a professora Isméria a possibilidade de colocar esses grupos de amor exigente nas escolas para as mães das crianças, para elas entenderem que o amor não é a permissividade, a liberdade total. O amor tem que ser exigente. Você ama também quando você exige. Coisas que eu estou aprendendo também agora, sabe? Eu disse, se eu tivesse conhecido isso antes, a minha vida teria sido completamente diferente, Eduardo. Espero que eu ainda tenha um tempo, né, para aproveitar isso que eu tô aprendendo tanto agora. Quero também ajudar. Estou fazendo o amor exigente. Quero, assim que eu tenha... comecei a fazer um curso de psicanálise na igreja também. Comecei a fazer um curso. Eu quero, assim, a minha intenção é poder ajudar as pessoas com esse, digamos, treinamento que eu estou tendo. E quero ajudar as pessoas das vilas mais necessitadas, dos bairros mais pobres, levando isso, fazendo a reunião com as pessoas. Só que eu preciso de mais um tempo do amor exigente para que eu possa ter condição de participar, de ser assim a facilitadora de um grupo. Porque no amor exigente não tem nenhum coordenador, nada. Tem um facilitador, que é isso que eu tenho que aprender. Ana, como que você viu essa posição do Ministério Público e também, né, do Judiciário de sugerir esse prazo de 2 anos aí para a suspensão, né, do processo que envolve Porque a Justiça percebeu que não tinha nada.
de tão sério. Se eu quisesse, eu poderia não ter aceitado a suspensão e ter ido até o fim, que era o que eu queria. Aí tive, assim, algumas discussões com o meu advogado. Ele falou assim, você tem que se tratar, você está indo tão bem, você está melhorando tanto. Porque ele me viu em janeiro e me viu agora, né? Está me vendo sempre. Então ele disse, você não seja boba, a tua vida é mais importante do que qualquer coisa. O pessoal também pediu para mim, Ana, não aguento mais, eu não sou acostumado com essa exposição. Não quero aparecer em jornal. Sabe, não quero mais aparecer em jornal, eu não gosto disso, não quero. Vamos aceitar isso, sabe? E agora aí tem algumas restrições. Aceitar. Entre elas, quais? Que eu não posso ir em lugares, assim, como é que se diz? Lugares assim de bebedeira, bares. Não, claro que eu posso ir, por exemplo, fazer propaganda. No Micules, no Hotel Vila Velha, nas pizzarias. Não, bar assim, mas bar de muquifa, né? Que eu não posso ir. Não pode e nem ia, né? Eu nem ia, nunca fui. Ausentar por mais de 10 dias. Até 10 dias, tranquilo. São coisas assim que... 2 anos cumprindo isso, o processo é arquivado. Mas coisas que eu já fazia, né? Não vai ter tanta dificuldade. Há quanto tempo, Eduardo, que você não me via assim, numa Michelin? Eu já não conseguia mais ficar. Você lembra? Antes eu ia em todas, procurava sempre estar lá junto do pessoal. A última agora eu não tive condição nem de pensar em ir. Pensava em ir, me dava assim, sabe, parecia uma alergia, não queria ver gente. FUC, Senata, que eu sempre ia, eu gostava muito. Eu não fui. Pode perceber, 2011 eu fui o que aconteceu em julho só. Depois não fui mais. O ano passado não fui em nenhum. Embora a gente receba convite, sabe? Mesmo alguns artistas, eu não fui. E Ana, em meio a isso tudo, aquele caso de suposta falsificação de documentos lá do gabinete, né? Envolvendo uma ex-servidora, né? Que estava no seu gabinete. Que lá está sendo resolvido por também? Eles. Eles estão resolvendo aquela situação que foi completamente um equívoco também. Detalhes assim que as pessoas erram. Ali no gabinete eu tinha aquela ansiedade de todas as pessoas que chegavam tinham que ser orientadas, porque se você não orienta, não é que seja esse o trabalho do vereador, a pessoa fica perdida. Aí o Zé Carlos, que é o chefe de gabinete, que tinha determinadas tarefas a fazer, estava no velório da mãe. Está velando a mãe. A mãe dele tinha morrido. O enterro ia ser... Não, o enterro ia ser no outro dia, às 10 horas. A mãe dele morreu às 10 da manhã, em torno de umas 3 da tarde. A menina liga. A secretária liga. Não, porque tem... Né, a vereadora fica brava se nós não atender o pessoal. Mas também tem que distinguir as coisas. Ligou para ele no velório. E lá no velório ele deu instrução. Pense... Assim, no velório da mãe, qualquer pessoa se coloca no lugar. Ligam. Eu acho que eu nem atenderia. Eu diria, por favor, me respeite meu momento. Daqui amanhã, depois do velório, depois do enterro, depois de amanhã eu tô aí, mas respeita o meu momento. Que é o momento que a pessoa tem todo o direito de ser respeitada. E se vai fazer alguma coisa, provavelmente acaba fazendo uma coisa errada. Então foi isso. Agora eu quero te dizer o seguinte também, Eduardo. Assim, pode até achar estranho. Teve um saldo positivo de tudo isso que aconteceu. Quando você passa por um momento bem drástico, você vê quem é teu amigo. E eu tenho muitos amigos. Muitos. Sabe, aquelas pessoas que me levaram para casa delas, iam me buscar lá em casa para eu, depois que eu voltei da clínica, depois que eu fui para casa da minha filha, sabe? Iam lá em casa, olha, nós vamos te buscar, você vem jantar aqui em casa, sabe? Assim, procuraram colaborar. Procurando me distrair, sabe? E junto comigo e me defendendo. Então, quando você não pensa que você tem amigos na hora do futebol, na hora da festa, não. Quando você tem dinheiro, não. Você tem amigos é nos momentos difíceis. E Ana, só pra gente encerrar... O saldo positivo foi bom. Só pra gente encerrar essa conversa, temos aí a
a sua decisão em relação a alguns partidos, né, que você pode vir a se filiar. Né? Eu ouvi você falar que tem o PSC, né, que o presidente Marcos Antero ele mesmo, oficial, pelo jornal ele me convidou. O MD, né, e o PSDC. Pois eu vou conversar vou ter mais uma conversa com eles, até por conta agora dessa expulsão do partido, né? Mas eles sabem que eu tenho muita bagagem para levar, sabe? Não é à toa que eu tive convite. E muita pesquisa nas comunidades também, eu sei que foi feito isso. Porque todo mundo diz assim, Ana Maria, não, assim como eu sou... Conhece aquela música do Chico Buarque e Geni? Tem gente que acha que eu sou a Geni, sabe? Mas não. A Geni teve dois espaços, né? Quando ela construía e era bendita, e depois, assim, um fato que ela... A maldita. Sim. Então as pessoas eu tava assim... Até uma amiga minha, professora, ela falou assim, Ana do céu, eu tô sentindo você assim como a Geni. Então eu quero te ajudar. Tô aqui com você. Pastores que foram me visitar, assim, a recepção que eu tive na igreja, sabe, nas igrejas que eu fui, a recepção maravilhosa. Bom, Ana, nosso tempo está encerrando, mas foi uma conversa. Uma boa conversa, Edu. Obrigada. Uma conversa mais para expor mesmo o seu lado. A gente entende, né? Às vezes as pessoas não podem pré-julgar, né? Se está aí, se está respondendo, tem uma comissão. Ao final de tudo, né? Vamos ver aí o que acontece. Se não terminou ainda, porque não era a hora do fim ainda. Eu tô bem mais tranquila assim, ó. Tá vendo como as coisas me fizeram bem? Eu, assim, não tô agredindo as pessoas, não tô... E no Amor Exigente, cada semana a gente faz um propósito. E eu fiz um essa semana. E eu tenho que chegar lá quinta-feira e contar se eu cumpri ou não o meu propósito. É bem interessante. As famílias aí procurem. Tem Amor Exigente na Paróquia Santa Rita, do Padre Wilton. Tem ali na Igreja Batista, do Pastor Jackson. Então é só escolher e faz muito bem. Ok, muito obrigado então pela sua vinda aqui no Doc.com. Obrigada, Edu. Essa foi a entrevista com a vereadora Ana Maria de Holliben, falando aí a respeito de tudo que se passa na vida pessoal e vida política da vereadora. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana. Para você que quiser rever, vai estar disponível no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e no nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.